Olá, senhores papais e mamães, titios e titias, madrinhos, padrinhos, vovôs e vovós, todos responsáveis pelos meninos, meninas, rapazes e moças do Colégio Caminhos e Colinas. Bom dia! Hoje é o dia que vocês vão receber o boletim do colégio. Então, alguns pais, algumas mães principalmente, ficam muito ansiosas, né? Então, e agora? O que vai ser? Como é que estão as notas dos meus filhos? E é muito comum a mãe, o pai pegar o boletim e olhar, deixa eu ver as notas vermelhas. Tá errado, tá bom? Tá errado, não é assim que se faz. Entende? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Vocês vão reparar que nós temos aqui logo na capa do boletim, deixa eu dobrar isso aqui direitinho, na capa do boletim, a gente já tem aqui uns avisos, informações importantes sobre o boletim. É sobre essas informações que eu quero conversar com vocês hoje. Eu até aconselho vocês, antes de abrir o boletim, se vocês tiverem força de vontade para isso, dá uma lidinha aqui, tá bom? Nessas informações aqui. Elas são importantes para direcionar a cabeça de vocês, a nossa cabeça, para aquilo que é realmente importante no estilo educativo do nosso colégio. Então, as notas, elas procuram traduzir em número o aproveitamento, o comportamento do aluno. E isso é muito difícil, entende? Então, nós quando atribuímos lá a nota para o aluno, nota 6, nota 7, nota 10, etc., de acordo com uma série de comportamentos que ele teve. Mas esses comportamentos são muito mais ricos do que a nota. Então, a nota ela tem esse problema, ela é meio sintética demais. E às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com isso, principalmente quando é o primeiro boletim, né, do primeiro trimestre. Então, eu gostaria de conversar com vocês, pedindo que vocês tomem algumas atitudes fundamentais quando vocês forem conversar com os filhos de vocês a respeito das notas. Tá? Em primeiro lugar, diga ao filho de vocês diga a seus filhos que vocês os amam. Não parece óbvio isso, né? Mas vocês amam seus filhos e filhas independentemente da nota que tiveram, tá bom? Isso é óbvio, mas às vezes quando a criança está assustada porque tirou uma nota baixa, entende? Ela pensa o seguinte, se a mamãe e o papai, a tia ou o avô vão lhe dar uma bronca ainda por cima, eles estão arrasados. E é mais ou menos comum no nosso colégio, né, que no primeiro trimestre as notas sejam mais baixas do que o do ano anterior, em que o menino ou a menina estava em outra escola. Isso foi explicado para vocês já. Entendeu? O fato é o seguinte, nós, para usar a imagem que eu costumo usar na reunião dos pais, né, nós colocamos a vara para saltar num nível mais alto. Então, da menina que está acostumada a vencer facilmente um obstáculo de 70 centímetros, entende? De repente está 1,5 m agora, né, ele tem mais dificuldade em saltar. E vai ter. Então, é muito comum que as notas sejam mais baixas. Além disso, tem a questão de que, às vezes, a menina ou o menino entrou mais atrasado na escola. Ele entrou quando as aulas já estavam lá de vento em popa. Então, pode ser que eles não conseguiram, no primeiro trimestre, acompanhar direito tudo. Levaram um susto, é muito comum isso. Né? O nosso nível de cobrança é um nível de cobrança muito maior, mais alto, e isso pode assustar. Né? Então, vocês devem valorizar muito mais o processo de construção da nota do que a própria nota. Né? Perceba se a menina ou o menino eles estão adquirindo o hábito do estudo. Perceba se eles estão se esforçando por aprender. Perceba se eles estão organizando o local de estudo deles. Verifique se ele tem um horário marcado, ela ou ele tem um horário marcado para estudar.
Dê uma olhada nos cadernos deles e verifique se eles estão, vamos dizer assim, realmente escrevendo e fazendo a lição. Procure no Classdojo, procure no Google Sala de Aula, os indicativos disso, se o menino, a menina estão trabalhando realmente. Se eles estão trabalhando, mesmo que a nota tenha sido baixa, não se assuste. Não se assuste, eles vão recuperar, sem dúvida alguma. Né? Verifique se ele conseguiu estudar por conta própria. Se ele está, se ele, na hora que ele tem um problema para resolver, se ele pesquisa o problema, se ele vai atrás do problema, se ele consegue verificar sozinho, procurar sozinho a solução. Tudo bem? Isso tudo é importante. Né? Olhe as notas. Veja as notas baixas e as notas altas. O que vocês devem prestar mais atenção? Nas notas baixas ou nas notas altas? Todo mundo vai dizer, não, é importante prestar atenção na nota baixa. Nós vamos dizer que não. O importante é prestar atenção nas notas altas. Por quê? Porque as notas altas vão mostrar o quanto o filho de vocês está melhorando em alguma coisa. O fato dele ter dificuldade em outras coisas, se ele tiver só nota baixa, entende? Aí é diferente. Mas se ele tem notas altas e notas baixas, procure primeiro prestar atenção nas notas altas e verificar, poxa, ele está crescendo nisso. É nas notas altas que nós vamos estabelecer o plano de melhora dos filhos de vocês, e não na nota baixa. Veja bem, é meio paradoxal, mas é o nosso modo de trabalhar e vocês vão perceber que é o correto. É o seguinte, o menino está com 9 em matemática, está com 4, 5 em português, é muito raro isso acontecer, mas vamos supor que esteja. Que seja em português, o que nós vamos fazer? Ele precisa reforçar em português? Vamos com calma. Vamos ajudá-lo a crescer em matemática, que automaticamente, a matéria que ele tem mais facilidade, o que se supõe, automaticamente ele vai crescer nas outras também. Esse é um princípio de educação explicado por Santo Agostinho no ano 300, tem quase 2000 anos esse conselho. Ele diz o seguinte, é impossível a pessoa crescer só em algum aspecto. Ela cresce em tudo. É impossível que a pessoa só cresça um braço e o resto não. Nós somos um conjunto harmônico. E se um menino está crescendo em algum aspecto, vamos ajudá-lo a crescer mais nesse aspecto que para ele é mais fácil, porque todo o resto irá acompanhar. Então, preste atenção nas notas altas, elogiem as notas altas que eles tiveram. Não se preocupem demais com as notas baixas. Isso eles irão melhorar. Nosso colégio é um colégio destinado a crianças e jovens que têm o objetivo de aprender a estudar. Então, nós estamos aqui puxando as crianças, né, nesse quesito, que é como estudar. Outros colégios talvez tenham outros objetivos. O nosso é esse, nós avisamos, nós sabemos e queremos que os senhores confirmem isso. É assim que nós procedemos. Então, o fato deles estarem se esforçando, isso é importante. É mais importante isso do que a nota que eles estão tirando. É muito normal que quando um colégio aplique prova muito fácil, a maioria das notas seja alta. Se um colégio aplicar provas mais fortes, como é o nosso caso, será também normal que as notas sejam mais baixas, pelo menos no começo. Os filhos de vocês chegaram aqui, os alunos novos, chegaram aqui e deram de cara com uma prova puxadinha e com avaliação EDROS. A avaliação EDROS não é preparada pelo colégio. Né? É uma avaliação que é preparada pelo sistema poliedro de ensino, na qual o filho de vocês, o filhinho de vocês, a filhinha de vocês, está competindo com os meninos e meninas do Brasil inteiro. Então, não é brincadeira. Não se trata de uma provinha camarada feita pelo professor aqui, o professor falou, não, isso ele sabe, vou fazer uma perguntinha legal aqui. Não, a prova vem de cima. Entende? E ela vem com o seguinte critério, isto aqui é o que deveria ter sido estudado.
A prova vai nesse nível. Entende? Então, veja, se o aluno estudou, porque vamos convir que tem muito menino e muita menina aqui que terá notas muito boas. Nós temos meninos e meninas aqui entre os 10% melhores do Brasil. Não é melhores do colégio, é melhores do Brasil. Entende? Tudo isso precisa ser levado em conta. Tudo bem, pessoal? Nosso colégio transmite muito conteúdo, inclusive autonomia, e também habilita os alunos para os exames vestibulares. Desde o começo, nós estamos habilitando o menino do terceiro ano do ensino médio para a faculdade. Nós estamos habilitando o menininho do sexto ano. No sexto ano, ele começa a resolver questões que são questões que eventualmente caíram na faculdade também. Está no nível dele aquela questão e ele já aprende a resolver. Todo o mecanismo de solução de questões começa já no sexto ano. De maneira que o menininho de sexto ano de idade, do quinto ano de idade, que topa com uma questão de faculdade, ele consegue resolver, está no nível dele aquela questão. Mas, de qualquer forma, é um susto. De qualquer forma, é uma impressão. Então, vamos levar tudo isso em conta, né? Vamos conversar com os filhos, ver o que nós podemos arranjar em casa de matéria de local para estudar, de horário para estudar. Não vamos ficar muito preocupados e vamos ajudá-los a se preparar melhor para o segundo trimestre. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e que concordem conosco. Qualquer dúvida, converse com o professor, com o PEC, né? O PEC de vocês, que poderá esclarecer qualquer coisa. Tá bem? Muito obrigado. Bom domingo. Bom sábado e bom domingo. Bom dia, papais e mamães. Eu sou Bernadette, casada há 23 anos e meio com o João. Daqui a pouco, no ano que vem, a gente completa 25 anos, bodas de prata. Nós tivemos 4 filhos. Nosso mais velho, João Pedro, 23, já está formado, nem mora mais com a gente. O Leonardo acabou de ingressar, graças a Deus, na USP. Estudou no Colégio Caminhos de Colinas. O Lucas acabou de ingressar na primeira série do ensino médio. E também nós temos um filho, o Tiago, que está no céu. Ele faleceu com 7 meses. Então, é um filho que a gente tem a graça de ter alguém que cuida da gente no céu. Eu tive a oportunidade de ajudar na fundação do Colégio Caminhos e Colinas e hoje faço parte da mantenedora. Eu sou o João, sou engenheiro mecânico formado pela FAAP. Trabalhei mais ou menos 25 anos na indústria, na área de logística, e nos 4 últimos anos tenho aí dedicado para a área da educação. Eu sou um dos diretores da mantenedora do colégio, realmente estou como coordenador de ensino médio. Então a gente vai fazer uma espécie de perguntas e respostas. Em geral eu vou estar perguntando, porque eu falo muito, sabe? Então eu vou fazer as perguntas e a Bernadette vai responder. É possível os filhos amar mais a Deus do que a nós mesmos? Essa pergunta também ela é muito boa, não? É uma pergunta que vocês aí devem estar se perguntando. É possível sim. Todos nós temos preferências, seja por causa de um temperamento. Eu estava aqui tô aqui pensando, poxa vida, se eu escolhi o meu marido para casar, eu tive uma preferência, né? Escolhi ele e ele me escolheu. Eu acho que é uma coisa muito humana. Então, aceitar essas preferências, essas características humanas, ajuda muito a gente a pensar que se os nossos filhos conseguem dentro do lar manifestar esse carinho, por que não valorizar, apoiar? E ficar contente, porque se eu escolhi meu marido para casar, que bom que meu filho ama muito ama mais meu marido. Ele tem bom gosto, posso até brincar, ele tem bom gosto, né? Escolher uma pessoa boa para amar o pai dele. Não só isso. Olha só que interessante. Se ele faz isso, ele está vendo o seu cônjuge como referência. Nossa, eu gosto tanto do meu pai. Vai seguir o exemplo. Se ele gosta, ele vai seguir.
Se a gente tentamos ser boas referências, vai seguir os bons exemplos. Só que um pouquinho mais aprofundado, que é alimentar uma preferência muito importante, que é Deus. Pode falar um pouquinho mais depois. Será que meus filhos amam a Deus? O que eu faço para ele conhecer a Deus? Conhecer que Deus é um pai amoroso. Quando estamos educando, quem tem que dar a última palavra? Eu, é claro, brincadeira. Meu marido costuma falar que a última palavra quem sempre dá é a mulher. É o Não, perdão, homem. é o homem. E ele fala, sim, senhora. Mas brincadeiras à parte, num lar em que a cabeça, assim, o lar, o que é matrimônio? Matrimônio existe, ocorre quando o matrimônio cristão, tá? Que é o quê? O momento pelo qual o casal convida Deus para participar dessa união de corpos e alma. Então, é aí que se inicia o matrimônio, nessa família. Que com a graça de Deus tem filhos. Isso quer dizer que não existam, Deus não conceda filhos ao casal, ou seja, mas não significa que não existe família, que não existe matrimônio. Então, pensando esse início, é, essa unidade é que tem que transparecer para os filhos, que dá segurança, principalmente segurança afetiva. Então, eu posso falar, mas é que eu tenho umas dificuldades também mas assim, é uma luta pessoal do casal de afirmar a autoridade do pai, o pai afirmar a autoridade da mãe, que a gente não disputa nas frente dos filhos, né? Eu tô falando isso, mas é muito difícil mesmo, é uma luta mesmo. E segurar as pontas e chamar para o quarto para conversar, porque isso abala muito a criança. Os filhos querem ver os pais juntos, né? O grande amor, assim, que eles querem ver essa unidade. Então, para responder essa pergunta não tem quem é da última palavra, papai ou mãe, são os dois, um se apoiando no outro. Você tem como explicar o que seria um ambiente de equilíbrio afetivo? Acho que é isso, né? Que os filhos vejam esse amor, essa entrega do pai pela mãe, pelos filhos, essa entrega da mãe pelos pais e pelos filhos, um amor ordenado. Isso cria um ambiente muito saudável em casa, esse equilíbrio afetivo. Então, de novo, voltando àquela ideia das preferências, que não é igualdade. Porque, por exemplo, quem é mais importante pro papai? A mamãe. E quem é mais importante para a mamãe? O papai. Mas, aí vem o mais, muito importante. Mas os dois estão para o filho. O que é isso? É que os dois se voltam para o filho. O mais importante para os dois são os filhos. Então, se tem essa vida, os filhos percebem que papai ama muito mamãe, mamãe ama muito papai, mas o fruto desse amor é cada filho. E os dois, o fruto do amor são os filhos. E eles conseguem, se eles vivenciam no dia a dia esse fruto do amor, é um ambiente familiar, há um equilíbrio afetivo. Você tem como explicar alguma coisa sobre jogar com as crianças? O que isso influencia no relacionamento da família? Olha, essa ideia é muito interessante, porque, então vamos lá. Primeiramente, o mais importante é educar essa afetividade, como nós já falamos, né? Tudo isso que a gente falou anteriormente é essa educação afetiva. E faz parte da educação afetiva aprender a jogar, que é muito característico dos pais. Nós, mamães, a gente brinca com os filhos, mas é diferente. Então, é uma perspectiva muito pessoal, tá? Não é teórica, mas eu sempre brinco que as mamães são muito pedagogas. Quando a gente está brincando com os filhos, parece que a gente quer sempre ensinar alguma coisa. Parece quase uma fábula. Qual a moral da história?
Os pais não, os pais jogam mais naturalmente, mais espontaneamente. Então, explorar um pouco essa característica dos pais. Por quê? Porque o jogo é uma simulação da realidade. Nada mais, e é muito importante também que no jogo se insiram as regras e se façam cumprir. Há uma desordem muito grande afetiva dos nossos filhos quando eles não sofrem as consequências, quando a gente não deixa eles perderem. Entre os irmãos, encoberta, né? Ai, não, vai jogar. Vai ter ganhador e vai ter perdedor. E tudo bem. Inclusive, é nesses momentos que a gente descobre, vai experimentando os temperamentos dos nossos filhos, né? Quem aqui já não se lembra de um filho que quando perde não tá nem aí, outro que se alegra quando o outro ganha, e aquele filho que joga a mesa para cima vai embora porque perdeu, aliás, que nem termina o jogo, vai embora porque sabe que vai perder. Mas o que é isso? Mas tudo isso é um ambiente alegre. Os pais costumam fazer o quê? Dar risada. A gente dá risada. Quem aqui não se lembra de quando um filho joga tudo, joga peça, ou quando é aquele jogo de tabuleiro, bagunça tudo, né? Já faz aquela. O jogo acabou, a gente fica bravo, mas depois dá risada, tipo, meu Deus do céu. Será que e Deus não faz isso com a gente? Deus não olha para a gente também assim dessa forma? Qual a relação do jogo com a filiação divina? Vamos lá. É que assim, da mesma forma em que os filhos aprendem a perder e ganhar de uma forma alegre, é também assim a forma como Deus vê a nossa vida. Deus enxerga cada um de nós como filhos. Então, para ele, a nossa vida é como se fosse uma brincadeira. Não é uma brincadeira, tá, gente? Obviamente que não é. Cristo veio para nós e para nos salvar, e deu a vida e morreu, está ressuscitado. Então não é isso, não é que é uma brincadeira. Mas dá para a gente fazer essa analogia que Deus me olha como filho, como criança. Então, nossa, é como se a gente estivesse, no fundo, é uma luta, é uma batalha que a gente está indo para o céu. E se a gente tem essa formação afetiva ordenada, está num ambiente familiar equilibrado, sereno, quando vierem os desafios, não significa que a gente não vai sofrer, mas pode olhar de uma perspectiva diferente. Qual a perspectiva do Filho de Deus diante dos desafios? É a perspectiva de que essa não é a última batalha. Uma vez eu escutei uma frase, mais ou menos assim, de derrota em derrota até a grande vitória. Acho que isso é. O que é isso? É, a perspectiva é da eternidade. Então, isso é uma parte pequena da minha vida que compõe minha caminhada para o encontro com o meu Pai amoroso. Mas parece um otimismo ingênuo, mas não é. Essa é a perspectiva real. Por que ela é real? Porque é como Deus vê. A perspectiva da eternidade é a verdade, como Deus enxerga a nossa vida. Então, a gente precisa formar isso, primeiramente nós, depois transmitir para os nossos filhos. Qual a diferença entre o pai terreno e a mãe terrena? Deixa eu continuar falando sobre a perspectiva do céu, de educar para o céu. E pensando nessa perspectiva da eternidade, o que a gente pode fazer para os nossos filhos? Já falei e vou repetir. Gente, é muito importante rezar, fazer oração. E, enquanto nossos filhos são pequenos, eles ainda não conseguem manifestar, eu manifesto no lugar deles. Eu posso dizer para Deus, nosso Senhor, dizer que no lugar, em nome dele, que eu vou, como é que eu vou falar isso? Eu posso colocar nas palavras, se eu tenho, vamos chamar assim, assumo a responsabilidade sobre os nossos filhos, sobre o filho, eu posso colocar palavras no coração deles para Deus e dizer que também eu vou ensinar, eu me comprometo a ensinar a amá-lo, que a gente vai procurar fazer que Deus seja amado
sobre todas as coisas. E também nos comprometermos a ensinar nossos filhos a rezar. Mas ele vai aprender a rezar se a gente reza. Então, pensar, mas o que é rezar? Conversar com Deus. Não somente nos momentos em que a gente, né, se fecha em oração, mas ao longo do dia, quais são as manifestações como me remeto a Deus, eu agradeço a vida. No colégio a gente tem o hábito de rezar o Pai Nosso no início e no final das atividades, mas será que eu agradeço todo dia a Deus pela vida, dou um abraço ao meu filho, bênção, Deus abençoe, por exemplo, dar um abraço, dizer que eu te amo, Deus te ama, né? Você é um filho querido, olha que interessante, dizer para os filhos que ele é um filho querido, uma filha querida, significa dizer que você é um filho que Deus e nós quisemos a sua existência. Isso é uma forma de rezar. Agora você pode fazer a pergunta do qual a diferença da paternidade e da maternidade? Qual seria a diferença da paternidade e da maternidade? Vamos lá, vamos fazer essa diferença que é muito bonita. Já que Deus fez o homem e a mulher, algum motivo tem, né? Acho que profundamente eu não vou conseguir, não tenho capacidade para isso. Tira a capacidade está feio, né? Falar isso. Eu vou dizer lá, peraí. Então, se Deus criou o homem e a mulher, ele criou uns complementos diferentes, mas complementares. Então, vamos aqui mostrar a beleza dessa diferença que é complementar. Olha só que interessante pensar nas características femininas e masculinas. A mulher, ela é acolhedora. Quem amamenta? Você já pensou, para pensar no homem? Olha que doida essa imaginação. Gente, por mais que o homem tivesse condições biológicas de amamentar, não ia ser uma coisa meio bizarra? Porque não é constitutivo da natureza, da essência do homem, esse regaço. Os braços da mulher é o braço que acolhe, da ternura, do aconchego. Uma grande virtude que a mulher pode ensinar aos filhos é a virtude da temperança, da moderação, dos afetos. Qual é o afeto adequado, né? Mas ela aprende com esse aconchego, com carinho. E o papai? Os pais é o braço da segurança, da firmeza. O pai dá segurança para a esposa e para os filhos. Então, o pai é aquele que dá coragem, que ajuda a enfrentar os medos. Né? O filho pode voltar para casa e saber que tem a segurança, a fortaleza do pai. Então, pensar, por que tudo isso é importante? Né? Qual seria a complementaridade? O filho sabe a importância do lar, desse amor. O que é esse amor humano, que é muito semelhante ao amor do divino? É a família, essa unidade. A mãe que acolhe e o pai que dá segurança. Então, o filho vai crescer sabendo, com uma perspectiva muito positiva, essa caminhada para o céu, caminhando, enfrentando os desafios, sabendo que é acolhido, que tem um lar do aconchego e também um espaço, vamos chamar assim, para enfrentar seus medos e não desistir. Então, gente, isso é muito importante. Porque é muito importante a virtude da esperança, porque é uma confiança de que o meu futuro é muito a perspectiva da eternidade é o que me aguarda. E o mais importante, ah, saber que o grande amor nos espera. E eu acho que isso é muito alentador na nossa atuação como papai e mamãe. Pensar nessa perspectiva da filiação divina é agradecer a Deus que somos pais, que Ele nos permitiu, confiou a nós, nossos filhos, muita gratidão, e apostar na liberdade, acompanhar e ter uma perspectiva de longo prazo de que no céu nós nos encontraremos.
E lá vai ser a grande festa. Saber que, nossa, né? Assim, se a gente tem essa perspectiva eterna, a gente começa com o papai e mamãe a ter voos altos. E as coisas humanas tomam outro relevo, continuam importantes. Mas a vida eterna é o que vai nos dar impulso nessa caminhada para a formação dos nossos filhos. Muito bom. Então é isso, né? Obrigado por ter nos ouvido aqui nesse bate-papo. E nos vemos aí no colégio. Um grande abraço para todo mundo. E agradecer ao colégio a oportunidade de estar participando da formação de pais, que é um grande privilégio. Agradecer ao Colégio Caminhos e Colinas também como eu sou mãe do colégio, né, posso agradecer formalmente o privilégio de ter uma formação tão bem estruturada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. L'abbraccio è una delle espressioni più spontanee dell'esperienza umana. La vita dell'uomo si apre con un abbraccio, quello dei genitori, primo gesto di accoglienza, a cui ne seguono tanti altri che danno senso e valore ai giorni e agli anni fino all'ultimo, quello del congedo dal cammino terreno. E soprattutto è avvolta dal grande abbraccio di Dio, che ci ama per primo e non smette mai di stringerci a sé, specialmente quando ritorniamo dopo esserci perduti, come ci mostra la parabola del Padre misericordioso. Perciò non perdiamo mai di vista l'abbraccio del Padre che salva, paradigma della vita e cuore del Vangelo, modello di radicalità dell'amore che si nutre e si ispira al dono gratuito e sempre sovrabbondante di Dio. Fratelli, sorelle, lasciamoci abbracciare dal Signore, lasciamoci abbracciare da Lui come bambini. Ognuno di noi ha nel cuore qualcosa di bambino che ha bisogno di un abbraccio. Lasciamoci abbracciare dal Signore. E così, nell'abbraccio del Signore, impariamo a abbracciare gli altri.